Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 2 e como temos aprendido. Confesso que já estou apaixonada por este trimestre, que falaremos sobre a igreja, o corpo de Cristo, seus nomes, sua função, sua origem. Está uma bênção, né? Pastor José Gonçalves trouxe um tema atual para que nós possamos, de fato, saber a importância da igreja, o que é a igreja e a sua origem. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para os irmãos que estão aqui semanalmente, meu muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos, pelos comentários, por ter curtido a minha aula. Isso faz com que o meu canal chegue ao alcance de outras pessoas. Então, sou muito grata a você também, que tem adquirido e é um assinante trimestral dos meus PDFs, das minhas aulas. Você também que adquire o PDF semanal, meu muito obrigada pelo carinho, pela confiança, pelas felicitações de Feliz Ano Novo. Ainda está em tempo de desejarmos uns aos outros Feliz Ano Novo. E realmente desejo que você tenha um ano de sucesso, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade financeira e que o Espírito Santo continue nos ajudando. E fique comigo até o final desta aula, que também não será diferente. Aprenderemos muito. Confesso que tenho aprendido bastante com as nossas EBDs. E hoje, na lição de número 2, falaremos sobre imagens bíblicas da igreja. E o texto tomado por base está em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 32, e também a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 9 a 10. Então, para melhor entendimento da palavra de Deus, do amor de Deus e que realmente a igreja representa para Deus, a Bíblia expressa imagens, em imagens, o que significa a igreja para Deus. Qual o seu real valor para Deus, e entenderemos que como membros do corpo de Cristo, somos muito amados por Ele. Quando Deus criou Eva, Adão doou um pequeno pedaço do seu corpo para que a mulher fosse criada. Porém, quando a igreja foi instituída por Deus, Jesus se entregou totalmente na cruz do Calvário para nos comprar e formar a igreja visível e a igreja invisível na terra. Assim como por amor, Adão comeu do fruto proibido e foi amaldiçoado por Deus, Jesus de igual maneira entregou-se por nós, estando nós ainda no pecado e tornando-se maldito para nos livrar da condenação eterna. A morte de Jesus é a maior declaração de amor feita em todos os séculos. Você realmente sabe mensurar o tamanho deste amor? Por meio de cada imagem, o Espírito Santo revela quão gloriosa a igreja é. Trataremos nesta lição sobre as imagens que descrevem um relacionamento, uma função e, por último, habitação. Na lição passada abordamos sobre a igreja visível e invisível, que pertence à igreja invisível, e como podemos fazer parte dela. Na salvação, recebemos bênçãos espirituais da parte de Deus, regeneração, santificação e justificação. E com todas estas bênçãos recebidas, vem a responsabilidade de zelarmos pelo nome de Jesus e da igreja. Somos a instituição de mais confiança e a única em que Deus habita. Fazemos parte do corpo de Cristo e isso implica em responsabilidade no nosso ministério sacerdotal diante de Deus e do mundo. Arão, ou todo sumo sacerdote, uma vez ao ano entrava no lugar santíssimo e em suas vestes estavam 2 pedras de ônix, gravadas em cada uma delas o nome das 12 tribos, 6 em cada pedra. Ficavam posicionadas uma pedra em cada ombreira, significando
que a responsabilidade de interceder pelo povo estava sobre seus ombros, estava sobre ele. E toda vez que entramos na presença de Deus, devemos também interceder pelo mundo. Somos o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido. Temos de ter em memória que um dia estávamos longe e fomos alcançados por este amor imensurável. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre imagens que descrevem um relacionamento. E eu quero dizer para você que eu vou deixar aqui uma tag de como você faz para receber este comentário, de ser um assinante trimestral, também de receber um único PDF. Na descrição da minha aula tem um link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo e você vai então saber como adquirir este PDF exatamente como eu falo aqui na aula. E eu quero lembrar os irmãos que os PDFs estão disponíveis somente até o sábado às 22 horas, porque domingo pela manhã nós estamos nos preparando para ir para as nossas EBDs. Então você que tem necessidade de adquirir o PDF, por favor, no sábado até às 22 horas eu estarei disponível para enviar os PDFs pelo WhatsApp, ok? Então a primeira imagem que nós vamos tratar aqui é a noiva de Cristo. Esta imagem da igreja como noiva é uma das mais belas da Escritura. Noiva ou esposa são figuras usadas pela Bíblia para representar a igreja. E essas imagens implicam em muita responsabilidade individual e coletiva. O casamento judaico, ele tem a duração da festividade por 7 dias. Porém, antes há um período de que conhecemos ou chamamos de noivado ou desposada, como é no termo judaico. Você lembra quando Maria estava desposada com José e se achou grávida do Espírito Santo e para não a infamar, intentou deixá-la secretamente? A pureza da noiva era essencial até as núpcias e no caso de traição, ela poderia ser apedrejada. Nos tempos bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou ou que estava comprometida. A maioria dos casamentos eram arranjados pelos pais da noiva ou pelos pais do noivo, ou também o noivo escolhia sua noiva e pedia que o pai negociasse o casamento. No dia do casamento, a noiva se banhava, né? Hoje nós temos o dia da noiva. Então a noiva se banhava, vestia roupas brancas, colocava o seu véu e uma coroa de flores em sua cabeça. O noivo buscava a noiva em uma procissão com amigos e muita festa. E a levava ou para sua casa ou para a casa de seus pais. E a festividade então durava por 7 dias. Paulo, na sua segunda carta em Coríntios, ele se porta como pai da noiva. Quando nós lemos ali, ele está se colocando no lugar do pai da noiva. Um pai amoroso, cuja filha está noiva, prestes a se casar. É um privilégio para ela e, como pai, ele tem a responsabilidade de mantê-la pura. Então, ele vê a igreja como uma noiva que está prestes a se casar com Jesus. Mas enquanto o noivo não vem para o casamento de fato, nós, como membros e parte desta noiva, devemos nos manter puros. O perigo até o casamento é o de a noiva se tornar infiel. Este era o medo do apóstolo Paulo. Paulo tinha medo que eles fossem seduzidos pelo diabo, assim como Eva foi. E infelizmente, na atualidade, encontramos muitos líderes religiosos que seduzem as pessoas por ganância, desviando-as do propósito original, a pureza. Paulo prometeu-os a Cristo e queria entregá-los como uma virgem pura, isto é, sem ter sido maculada pelas doutrinas dos falsos mestres.
A palavra grega, entre aspas, partenos, ela é traduzida por virgem pura. E aqui em Coríntios, ela traz a ideia de castidade, de pureza e fidelidade. No ponto 2, a esposa de Cristo. Em Efésios, Paulo retrata a imagem da esposa, tanto do casamento literal quanto o casamento espiritual. Depois do arrebatamento, a igreja será a esposa do Cordeiro. O relacionamento de Jesus Cristo com a igreja, ele é fundamentado no amor. Não como muitos homens que casam com mulheres belas e jovens e depois de um certo tempo as desprezam por envelhecerem ou por perderem a forma física, dá uma engordadinha. Todo relacionamento, ele deve ser fundamentado no amor, assim como o de Cristo pela igreja. Se o marido tomar o amor de Cristo pela igreja como padrão para o amor por sua esposa, ele a amará de modo sacrificial. E a própria esposa, a própria submissão da mulher, ela também deve ser vista sob esta perspectiva. A mulher se entrega ou se rende por reconhecimento de que é amada. Jacó amou tanto a Raquel que ele sacrificou 14 anos de sua vida em prol deste amor, simplesmente para tê-la como esposa. Muitos entendem equivocadamente esta passagem e quando ela diz que, entre aspas, o marido é a cabeça da mulher. A base deste versículo não é domínio, é amor. Cristo amou a igreja não para que a igreja fizesse coisas para ele, mas para que ele fizesse coisas para ela. E como Cristo fez e faz coisas para a igreja. Existem homens que querem submissão da esposa e não faz para ela o que Cristo fez pela igreja. A igreja, ela não está aos pés de Cristo por ameaças, e sim por amor. Somos tão amados por Cristo que não nos resta nada mais a não ser estar a seus pés, ser submissos a Ele, pois conhecemos o sacrifício que Ele fez por nós. Qualquer amor que humilha, que arrasta para baixo, que maltrata, que agride, que ofende, é falso. Isto não é amor. Homem casa não para ter uma mulher empregada que faça coisas para ele ou que satisfaça as suas necessidades, mas para tornarem-se uma só carne. É um amor inquebrável que o tempo não apaga. É um amor que purifica. Este é o verdadeiro amor. Jesus não nos trocará por outro amor se às vezes enfraquecemos, erramos sem querer, ou porque envelhecemos e não temos o mesmo vigor da juventude. Ele nos amará até o fim. Jesus deu a sua vida pela igreja e a igreja se rende aos seus pés. A igreja de hoje não é perfeita, mas à medida que ela vai sendo nutrida, estas rugas, elas devem desaparecer. E somente desta forma, Jesus irá nos apresentar diante do Pai, sem máculas, sem rugas. A igreja é santificada pela lavagem da regeneração da palavra. Como uma linda noiva, a igreja deve ser pura e somente o Espírito Santo pode operar esta obra. Israel, no Antigo Testamento, também foi comparada a uma esposa e, por vezes, foi achada como infiel, contaminando-se com os povos pagãos. Israel era nova, ela amava a Deus e a sua noiva o seguia pelo deserto. No ponto 3, rebanho de Deus. Então nós já falamos de noiva, de esposa
e agora rebanho de Deus. Isso nos faz recordar quando Jesus ressurreto fez a Pedro a pergunta que o deixaria envergonhado. Jesus pergunta-o por 3 vezes se o amava. E por 2 vezes Pedro disse que sim. Na 3ª vez ele disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E a prova deste amor de Pedro por Jesus seria pastorear, apacentar o rebanho de Deus, cuidar dos cordeiros e das ovelhas. Deus colocou uma responsabilidade nos líderes das igrejas, cuidarem do rebanho de Deus. A igreja não pertence a nenhum pastor, e sim a Deus. Eles somente receberam a ordem de cuidar. Paulo, ao despedir-se dos presbíteros, bispos e pastores, que no passado era uma coisa só, de Éfeso, os chamou em Mileto e deu a eles algumas recomendações. Ele disse: pastoreiem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Pedro também falou sobre isso, sobre essa responsabilidade em pastorear a igreja de Deus que está sobre os cuidados dos líderes, mas por livre vontade. Ninguém pode ser chamado ao pastorado por amizade ou por necessidade financeira, mas por vocação. Não por dinheiro, porque com certeza destruirá esta igreja. A igreja não é passada de pai para filho como uma empresa ou um cargo que facilmente pode ser transferido. É vocação. Deus não quer estas coisas. A vocação faz do pastor um cuidador de ovelhas que não desiste dela, não importa por onde ela for, ele a buscará. O pastor que não tem vocação, ele não reconhece o preço da igreja e muito menos se importa com isso. Não se importa também em ser exemplo para o rebanho. A igreja não era de Pedro, não era de Paulo. A igreja é de Deus. O pastor deve servir de forma voluntária. E ele não pode estar ali por outro motivo. Isso tem a ver com o chamado, com a vocação. Senão, vira uma profissão, um cargo, um meio de vida, um negócio. E, infelizmente, as ovelhas vão gemer. Pastor José Gonçalves, em seu livro de apoio, ele afirma que viu em convenções pastores apresentar seus filhos ao pastorado como presente de aniversário. Ou até mesmo pastores vocacionados fazerem negociações e conchavos para assumirem grandes igrejas, apenas lucros e ganhos. A cultura materialista, narcisista e consumista, ela tem contaminado a igreja de Deus ao invés de se purificarem, pois o noivo, ele breve vem. No tópico 2, imagens que descrevem função. Ponto 1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Muitas pessoas desconhecem sua função no corpo de Cristo. Acreditam não precisar desempenhar nenhum papel. Dizem, sou crente e pronto. Paulo fez uma comparação entre o corpo humano e a igreja como o corpo de Cristo. Vários membros e cada um com a sua importância. No antigo pacto havia um povo de Deus, Israel, separados por Deus por etnia. No novo pacto também tem um povo de Deus, a igreja. Agora não mais escolhidos por etnia, porém comprados na cruz por um bom preço, o sangue de Cristo. Composto de todos os povos, cheios de diversidades e unidos na morte de Jesus. Deus disse a Israel que a eleição como povo se daria na obediência. Seria um tesouro diante de todas as nações. Seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. No novo pacto, Pedro afirma da mesma maneira. Somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para enfeite?
Não, mas para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ponto A. Letra A. Geração eleita. O mesmo critério que Deus usou para escolher Israel, usou para nos eleger. Israel não era um povo numeroso, nem poderoso, e Deus os escolheu. A igreja nem existia, visivelmente, somente um projeto, e Deus nos escolheu e nos elegeu em Cristo. A eleição, ela foi por amor e por graça. Israel não escolheu a Deus e nós também não o escolhemos. Geração possui também o sentido de raça. Todos temos isso em comum. Tanto judeus como gentios fazemos parte da mesma raça, a humana. Letra B. Sacerdócio real. Israel era um reino sacerdotal. Eles possuíam sacerdotes separados e somente eles poderiam estar na presença de Deus, a família de Arão. No novo pacto, somos um sacerdócio real. Cada um de nós temos o livre acesso ao trono de Deus e podemos falar livremente com Ele em nome de Jesus Cristo. Podemos queimar incensos na presença de Deus, oferecer sacrifícios pacíficos e agradáveis a Deus, pois somos o sacrifício vivo, conforme está registrado em Romanos 12:2. Podemos exercer o ministério de oração e de intercessão. Lembra dos nomes nos ombros dos sumos sacerdotes? Letra C. Nação santa e povo adquirido. Ser santo é ser separado para Deus para um propósito. Israel não era um povo qualquer. Qualquer nação que ousasse contra Israel seria destruída. Assim é a igreja. Somos propriedade particular de Deus, um povo adquirido na cruz do Calvário, tirado dentre os povos para ser testemunha do Evangelho de Jesus. E isso implica em responsabilidade. Não podemos nos contaminar com o mundo, nos amoldar com ele, nos prostituir com um falso evangelho ou com falsas doutrinas. Devemos ser limpos pela palavra de Deus diariamente. A nossa cidadania é o céu, de onde esperamos o nosso Salvador. Não podemos ignorar as diferenças entre o povo de Deus e o povo do mundo. Há um abismo entre nós e eles. E se criarmos pontes para nos unirmos a eles, seremos esmagados, assim como foi Israel. No ponto 2, corpo de Cristo. É um dos mistérios mais maravilhosos na Bíblia, ser corpo de Cristo. Quem nos governa é Cristo, que é a cabeça. O corpo não faz o que quer, não vai onde quer, mas tudo sob a direção daquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Ela é mais do que uma organização. Ela é um organismo e um organismo vivo. Os membros deste corpo precisam trabalhar em harmonia perfeita para o bom andamento da obra de Deus. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Os olhos, a boca, o nariz, os pés, enfim, tudo em perfeita ordem e cada um respeitando a sua função. Você só percebe que algo vai mal em seu corpo quando um órgão perde a capacidade de fazer o que ele é determinado a fazer, ou quando algum órgão adoece. Mesmo os frágeis, talvez até mais vergonhosos, quando deixam de funcionar, o corpo todo sofre. Isso fala da real importância de cada membro do corpo. Não se sinta inferior, menor do que outras pessoas talentosas, pois se não fosse você, não haveria razão para elas existirem. Se os membros não forem ao culto, do que adianta grandes pregadores, professores, cantores, se nós não estivermos lá?
Você é muito importante. Você faz parte do sacerdócio real, da geração eleita e do povo adquirido. Nenhum órgão pode ter monopólio do corpo ou no corpo, assumindo as funções dos outros. Sabe a grande maravilha do corpo humano? É que cada órgão, cada membro exerce seu papel que foi designado a desempenhar. Já pensou um dia, só conjecturando, a orelha disser ao corpo: a partir de hoje tudo é orelha, ou tudo é boca? Já pensou que coisa mais estranha? Agora somos povo de Deus, outrora éramos escravos do pecado e do diabo. No último tópico nós vamos falar sobre imagens que descrevem a habitação. Já falamos de relacionamento, né? Já falamos de função e agora nós vamos falar de habitação. Primeiro ponto, santuário de Deus. Muito embora muitos identifiquem a igreja como uma estrutura arquitetônica que conhecemos como igreja visível, não é assim que a Bíblia a identifica. Paulo escreveu que a igreja é o templo do Deus vivo, que nós, juntos, somos o santuário de Deus em que o Espírito Santo habita, e se alguém destruir este templo de Deus, que é sagrado, também será destruído. Então, Paulo fala de duas maneiras. Juntos, somos o santuário de Deus, e que também individualmente somos santuário de Deus. Você já imaginou a responsabilidade que é fazer parte do corpo? É como tratamos a nossa vida que podemos ferir o corpo de Cristo. Nosso mau comportamento pode adoecer o corpo de Cristo. Mas antes que isso aconteça, somos destruídos, tirados para fora. Individualmente também somos templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja, nós somos o corpo, então ele habita neste santuário e também ele habita individualmente em cada um de nós. Se somos templo de Deus, não posso fazer deste santuário o que eu quiser. Ele já não me pertence e pertence a Deus. Nosso corpo deve glorificar a Deus e tudo que há em nós deve bem dizer o nome santo de Deus. No ponto 2, casa de Deus. Paulo escreveu ao jovem Timóteo, ele afirma que nosso comportamento ele deve ser ilibado na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza e fundamento da verdade. A casa de Deus é uma família. Como toda família, precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Uma igreja ela não cresce por adesão, e sim por nutrição. Para Timóteo, esse termo não lhe era muito estranho, visto que em Éfeso tinha um templo da deusa Diana e ele possuía 127 colunas. A igreja local, ela tem como fundamento Jesus Cristo. Porém, como igreja, ela deve sustentar a verdade do Evangelho e mostrar ao mundo, fazer a exposição da palavra de Deus e que todos vejam e ouçam. A igreja local, ela apresenta Jesus Cristo ao mundo por intermédio do seu comportamento, das suas atitudes e da nossa vida. A igreja, ela protege e sustenta a verdade. A família é a base da sociedade. E uma igreja forte, ela é sustentada por famílias fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas, igreja fraca. A igreja, ela se orienta por um padrão moral. E claro que baseado na palavra de Deus. E isso deve nortear o seu comportamento aqui. No ponto 3, o privilégio de ser igreja. Algumas considerações para entendermos a suma de tudo. A igreja é uma instituição formada de salvos que se relacionam com Deus e por isso fazem parte do rebanho. A igreja é uma instituição de salvos
que exercem uma função sacerdotal diante de Deus e perante o mundo. A igreja é uma instituição formada de salvos em que Deus habita e vive. Devemos nos sentir honrados por termos sido escolhidos para fazermos parte do corpo de Cristo. Por termos a certeza que somos amados por Ele, pois se entregou por nós em uma cruz. Por termos sido selados para o arrebatamento em que o casamento se realizará. É um privilégio sermos santuários de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Espero que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando no ministério do ensino. E eu quero mandar aqui um abraço para as pessoas que me pediram. A nossa querida missionária Elisa, de Belém do Pará. E também para a nossa querida irmã Edileuza Silva. Um forte abraço a todos vocês. Curta, compartilhe, comente nas minhas aulas. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho. Conte 10 segundos, ative de novo e você estará recebendo as minhas aulas semanalmente. E eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.